refletir na palavra de Deus, após aqui reconhecermos que o Senhor é a nossa luz, reconhecermos que o Senhor é o nosso refúgio, Ele vem para nos socorrer em tempos de aflição. E assim podemos aqui reconhecer, chegamos aonde chegamos, graças a Deus. No que dependesse de nós, nós não estaríamos aqui. Estaríamos em qualquer outro lugar, em qualquer outra situação. Mas graças ao Senhor, chegamos aqui. E nesta noite nós vamos aqui refletir em João capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 10. Dando prosseguimento à nossa série de reflexões no Evangelho de João, nessa série que intitulamos Quem é Jesus?, onde nossa atenção está em investigar, a partir das Sagradas Escrituras, a identidade de Jesus, diante das suas falas e diante dos seus feitos, descobrirmos quem é Jesus, a quem nós chamamos de dono da nossa vida, a quem nós chamamos de nosso Redentor, de nosso Salvador. Quem é Jesus? E nesta noite eu quero considerar duas coisas que o próprio Senhor Jesus disse a seu respeito. Jesus é o pastor, o verdadeiro pastor. E Jesus é a porta das ovelhas. A ideia que quero destacar com você, meu irmão, minha irmã, com você que nos visita, com aqueles que nos acompanham pela internet, é que Jesus conhece a cada uma de suas ovelhas, assim como delas é conhecido. Jesus conhece, assim como ele é conhecido. E a essas ovelhas em que existe essa relação tão singular, ele as conduz seguramente para um caminho de vida plena. Meu irmão, minha irmã, quem caminha com Jesus não caminha debaixo de dúvidas, mas debaixo de uma convicção de vida. Ele me conhece, eu o conheço, ele me conduz. Eu sei que por mais difíceis que estejam as circunstâncias da vida, eu sei que o desfecho é Jesus, é vitória. Por isso que Apocalipse termina com essa frase: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque havia uma convicção no coração da igreja. Vamos ler esse texto, João 10, do 1 ao 10. Eu lhes digo a verdade: quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido. Antes fugirão dele, pois não reconheceu sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade: eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz.
Na última semana aqui estivemos, irmãos, compartilhando a cura de um cego de nascença. Jesus, a luz do mundo, curou um cego de nascença. Um feito que só Deus pode fazer, porque envolve criatividade, poder. Ele deu vista a um cego. Este cego não apenas pôde enxergar com seus olhos físicos, porque este cego, este que outrora era cego e agora via, pôde também ser a ele revelado que Jesus era o Cristo. Que Jesus não era apenas um profeta, que Jesus não era apenas alguém enviado por Deus que tinha o poder de operar milagres, mas sim o próprio Deus entre nós, o Cristo, o enviado de Deus para nos salvar. Contudo, o que vimos na última semana, enquanto que o cego a cada instante ia ampliando a sua visão, seu coração ia compreendendo com detalhes quem é Jesus, homens arrogantes, orgulhosos, tomados de presunção, iam limitando a sua visão de Jesus a cada instante que interrogavam aquele cego, que interrogavam os pais daquele cego e que inclusive acabaram expulsando aquele que outrora era cego, expulsando da comunhão da sinagoga de sua cidade. Foi o que nós vimos na última semana. É nesse contexto em que aquele homem que era cego e agora enxergava e que reconheceu que Jesus era o Cristo, ainda que sob ameaças, sendo expulso da sinagoga, que Jesus se revela: eu sou o verdadeiro pastor, eu cuido das minhas ovelhas, eu não as expulso, eu as trago para mim. Enquanto que os ladrões e assaltantes, eles gostam muito de expulsar, manipular, dominar, intimidar, causar medo. Eles não usam a porta para adentrar no local onde ficam as ovelhas. Eles pulam a cerca. Eles querem as ovelhas não para buscar o bem-estar das ovelhas. Eles querem as ovelhas para buscar o bem-estar para si mesmo. E é nesse contexto que Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, e essas ovelhas, onde há esse relacionamento tão belo, tão lindo, eu as conduzo para que elas seguramente experimentem da vida, e da vida plena, da vida que satisfaz. Meu irmão, minha irmã, o que Jesus promete à sua igreja, a mim e a você, é vida plena. Vida onde há contentamento, ainda que falte as coisas. Mas, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque a minha esperança não está neste mundo. A minha esperança não está nos poderes temporais deste mundo. A minha esperança não está na minha rede de relacionamentos. A minha proteção vem do Senhor. A minha salvação está no Senhor. E Ele seguramente me conduz. Ele não me induz, Ele me conduz, porque é Ele que vai à frente cuidando do seu povo. E pensando então nessa identidade de Jesus aqui sendo revelada por Ele mesmo, de ser o pastor, de ser a porta das ovelhas, eu quero aqui trazer 3 destaques a partir desse texto. E o primeiro destaque que aqui faço é desse contraste entre o verdadeiro pastor e os falsos pastores. O verdadeiro pastor, ele quer propor vida, segurança, proteção, libertação, provisão, enquanto os falsos pastores apenas estão preocupados consigo mesmos, estão preocupados com a sua reputação, ficam sempre em cima do muro, e o que eles puderem se alimentar das ovelhas, eles se alimentam das ovelhas, extorquindo, se necessário for, as ovelhas. Qual é o pano de fundo dessa parábola aqui apresentada por Jesus? Porque João 10, do verso 1 ao verso 5, é uma parábola, é uma ilustração.
Jesus contou uma história a fim de trazer uma lição importante para aqueles que o ouviam. Se nós analisarmos, irmãos, aqui o Antigo Testamento, perceberemos que a figura do pastor, de modo reiterado, ela é associada a quem? Deus. Deus é o pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o pastor de Israel. Essa figura, ela está sempre muito associada à pessoa de Deus. Um texto clássico disso é o Salmo que você conhece de cor e salteado, o Salmo 23. E diante disso, meus irmãos, diante dessa parábola, em última instância, era Deus o protetor de Israel. Deus estabelecia reis, Deus estabelecia sacerdotes, Deus estabelecia levitas, Deus levantava profetas, mas quem é que cuidava do povo? Quem é que nutria o povo? Quem era que dava pão para o povo? Quem é que dava carne para o povo durante a caminhada no deserto? Quem era que fazia com que as roupas não se desgastassem durante a caminhada? Quem acompanhava o povo de dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo? O pastor desse povo, que era Deus. Todavia, esse Deus, que é o pastor do seu povo, ele deixou homens para que fossem seus auxiliares, para que fossem seus ajudantes. Não que Deus precisasse de ajuda, mas ele queria que homens tivessem a experiência de saber cuidar ajudar dentro das suas limitações, porque eram homens imperfeitos. Como todo pastor, ele é um homem imperfeito. Mas ele tem um papel de coadjuvante, de um ajudante, de alguém que se coloca como um instrumento de Deus. Mas na história de Israel no Antigo Testamento, esses homens fracassaram. Fracassaram na sua tarefa, que era cuidar do povo. Se envolveram com coisas com as quais não deveriam se envolver e acabaram deixando de lado aquilo com o qual eles deveriam se envolver, que era o cuidado do povo. Oséias, por exemplo, ele faz uma denúncia a respeito desses falsos pastores. Capítulo 4 de Oséias, do verso 6 ao verso 9, ele diz que o povo de Deus foi o quê? Destruído. Ele diz: meu povo está sendo destruído porque não me conhece. O que você acha que faltava ao povo de Israel, segundo Oséias? Conhecimento teológico? Eles tinham vida, relacionamento. Era isso que faltava àquele povo. A teologia aplicada à vida, não sendo meramente um instrumento ritualístico, cheio de cerimoniais, onde você cumpre com os cerimoniais, mas falta a vida piedosa de dedicação a Deus, de relacionamento com Deus, de busca por santidade, de não querer ofender a Deus com os nossos pecados. O povo foi destruído. Mas por que foi destruído? Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. O povo não conhecia a Deus porque os sacerdotes não queriam conhecer a Deus. E Deus então diz: eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Por quê? Se esqueceram da lei do seu Deus. Eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Sabe que interessante isso? Por isso eles se alegram quando o povo peca, porque quanto mais o povo pecasse, mais alimento eles tinham. Eles estavam preocupados
em ter alimento, e era altamente lucrativo para eles ver o povo pecando, porque o povo pecava e trazia o alimento para o sacrifício, e assim eles iam vivendo uma vida de corrupção, corrompiam o povo, porque não os ensinavam a serem previdentes, não os ensinavam a tratar de modo preventivo para que não caíssem no pecado, instruindo-os na palavra de Deus. E o verso 9 diz: e assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso, a ambos castigarei por seus atos perversos. Deus estava incomodado com os seus líderes, muito incomodado com os seus líderes, porque os seus líderes estavam se aproveitando do povo, não estavam ensinando o povo, e o povo aplaude. Naquela época, o povo aplaudia os falsos pastores, o povo dava mais valor aos falsos pastores do que propriamente aqueles verdadeiros pastores que confrontavam o povo. Jeremias sofreu tanto na mão desse povo, porque ele fazia considerações que não eram as considerações que o povo queria ouvir. Tanto é que o acusaram de traição. Hoje em dia não é muito diferente. Falsos pastores estão se multiplicando no Brasil e no mundo. E eles acham altamente lucrativo quando o povo peca, porque quanto mais o povo peca, mais eles aumentam a sua conta bancária. E eles vão induzindo o povo ao pecado por meio de práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Em Ezequiel 34, Deus fala sobre os pastores de Israel, que foram por ele nomeados. E a missão desses pastores era ajudar o povo na sua relação com Deus, ajudar o povo a ter um conhecimento de Deus que vai além do intelecto. É um conhecimento que mexe com o intelecto, mexe com as emoções e muda a visão de mundo, a atitude de vida. E Deus olhou para esses pastores e viu que eles estavam fracassando. Por quê? Escolheram se alimentar das ovelhas, quando na verdade a missão deles consistia em alimentar as ovelhas. Observe o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 34, versículo 2. Filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Que aflição os espera? Pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar o seu rebanho? Hoje em dia, meus irmãos, há muitas expectativas sobre o pastor, que é apenas um ajudante, porque o pastor da Igreja de Cristo, para que ele faça várias coisas. Bom seria se ele tivesse outras graduações, e a igreja então vai se aproveitando do número de graduações que ele tem. Quando na verdade o papel do pastor é alimentar a igreja com a palavra de Deus. É aconselhar a igreja a partir da palavra de Deus. É encorajar a igreja por meio da palavra de Deus, é instruir, é corrigir, é capacitar a igreja por meio da palavra de Deus. É só isso, nada além disso. Ezequiel 34, 23 diz: porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi, ele as alimentará e será o seu pastor. Os falsos pastores, outrora, eram os pastores nomeados por Deus. Contudo, eles caíram. Estavam em uma condição de desqualificação. Não poderiam estar assumindo o ministério. E Deus haveria de removê-los. Ele
segundo Ezequiel, arrancaria suas ovelhas desses falsos pastores, cuja missão era simplesmente atender o próprio ventre, e os colocaria nas mãos do Supremo Pastor, que cuidaria das suas ovelhas com muito zelo, com muito amor, com muita bondade, com muita misericórdia, com muita graça. E quem deseja ser pastor tem que entender que a sua missão está debaixo da missão do Supremo Pastor, que é Cristo, e não pode destoar da missão de Cristo. É ensinar, é pregar, é encorajar, é confrontar. Apenas isso. Vivemos um tempo, meus irmãos, onde se valoriza muito o pastor CEO. Tem até alguns que estão já colocando nas suas redes que eles são CEO. Eu lá sei o que significa CEO, que eu não falo inglês, mas é como tipo o administrador sênior, o camarada que manda no negócio. Igreja não é empresa, ainda que ela tenha um CNPJ. Igreja é um negócio, é um mistério. O mundo não compreende. A Receita Federal não compreende. Porque a igreja é um organismo vivo, é o povo de Deus, ainda que tenha um CNPJ, mas pastor não é CEO. Outros acham que pastor tem que ser coach. É autoajuda e ajuda do alto. Não, pastor não tem que ser coach. Há aqueles que acham que o pastor, ele tem que ser um bom comunicador. Meus irmãos, se quer ser comunicador, vai para o SBT e substitui o Silvio Santos. Porque pastor tem que pregar a palavra, e toda a palavra, e somente a palavra. Enquanto a palavra fala, ele fala. Quando a palavra se calar, ele se cala. Ele não tem que dar a sua opinião. Ele apenas tem que dizer, assim diz a palavra do Senhor. Ainda que isso fira, inclusive ele, porque ele é o primeiro ferido por essa palavra. Mas ele tem uma relação com essa palavra que é uma relação de amor. Quanto mais ela fere, mais ele a ama, mais ele se encanta com ela. Porque o Supremo Pastor é Jesus Cristo, que fora prometido por Deus para desbancar falsos pastores que estavam levando o povo de Deus a uma ruína, que estavam levando o povo de Deus a uma completa destruição. E Jesus, o Cristo, viria a este mundo para salvar o seu povo dos seus pecados, para salvar o seu povo destes homens aos quais o próprio Cristo chamou de ladrões e assaltantes, homens que eram mercenários. Essa é a parábola de Jesus. Esse é o contexto da parábola de Jesus, em que homens, é aquela coisa, quando está apertando para o meu lado, o que eu digo? Não entendi. Você entendeu? No versículo 6 eles falaram, não entendi, o que ele quer dizer com essas coisas? Ele foi muito claro em dizer, quem entra no aprisco por qualquer lugar que não seja a porta, é ladrão e mercenário. Ele não pensa em cuidar das ovelhas, ele apenas está pensando em cuidar de si mesmo. Essa foi a parábola destacada por Jesus. Anteriormente nós vimos que um homem cego de nascença foi expulso de uma sinagoga, porque ele não se deixou intimidar por aqueles opositores de Jesus, que não queriam que ele reconhecesse Jesus como Cristo, porque a ameaça era a seguinte, quem reconhecer Jesus como Cristo vai ser expulso da comunhão da sinagoga. Ah, mas aquele homem fala, pode me expulsar da sinagoga, mas eu era cego e agora vejo, esse aí é o Cristo. Havia abuso de poder, abuso do poder espiritual. Esses homens estavam causando terror na vida do povo, ameaçando de exclusão. Os próprios pais daquele homem cego ficaram com medo e não foram corajosos o suficiente para dizer, sim, Jesus curou este homem, esse homem é o nosso filho. Eles apenas disseram, olha, ele era cego e agora vê. O que aconteceu? Conversa com ele, ele é maior de idade. Conforme Jesus, o que percebemos nessa parábola é que havia uma gritante diferença entre ele e os religiosos do seu tempo. Uma gritante diferença.
os religiosos, líderes do povo, que foram edificados na tradição judaica, eram considerados como ladrões que não usavam a porta das ovelhas para poder entrar no abrigo das ovelhas. Ou seja, eles propunham um cuidado para as ovelhas sem que isso os levasse a uma submissão a Jesus Cristo. Eles queriam usurpar o lugar que pertence a Jesus Cristo. Todo e qualquer pastor que toma para si uma prerrogativa que não é sua, ele está sendo um usurpador do trono que pertence a Jesus Cristo. Não seria a primeira vez que alguém tentaria usurpar o trono de Deus. Isso aconteceu no céu com Satanás, isso aconteceu na terra com Adão e Eva. E acontece toda vez que um pastor toma para si uma responsabilidade que não é sua, de realizar algo que não lhe compete, porque ele é um ajudante. Ele é um ajudante que aponta para o Supremo Pastor. Ele é aquele que incansavelmente falará e repetirá a todos a quem ele lidera. Jesus é o bom pastor. A ele nós devemos prestar culto. A falsa religião dos tempos de Jesus era movida por orgulho, era movida por ostentação, era infrutífera, era corrupta, era arrogante. Se olharmos hoje em dia, há muita arrogância. Nas mais diversas tradições cristãs, há muita arrogância. Há muita gente querendo aparecer, quando na verdade é Cristo quem tem que aparecer. A falsa religião tentava tirar das mãos de Jesus as suas ovelhas. Eles não tinham interesse em cuidar das ovelhas, eles não tinham interesse em alimentar as ovelhas, mas sim usá-las em benefício próprio. E aí aquele papo, eu quero ovelha e ovelha com muita lã, porque com essa lã eu farei o meu casaco. Não foi para isso que Jesus nos chamou. No entanto, esses falsos pastores não contavam com a relação que existe entre o pastor, que é Jesus Cristo, e as suas ovelhas, que é a igreja. Porque a ovelha que é a ovelha de Jesus, ela não se deixa enganar com um falso pastor. Ovelha que é a ovelha de Jesus, ela conhece a voz do bom pastor. E ela não vai seguir o mercenário e o ladrão. São essas as palavras de Jesus. Diferente do falso pastor que induz a ovelha em sua caminhada, Jesus, o verdadeiro pastor, ele conduz suas ovelhas. Ele não diz, vai lá e fica aqui. Ele diz, vamos lá, eu vou na frente. Jesus é o bom pastor que conduz as suas ovelhas, que diz para as suas ovelhas, eu vou cuidar de você, eu nunca vou te deixar. Em meio a essa sua dor, em meio a essa sua inquietação, eu não vou te abandonar. Vem comigo, confie em mim, porque eu estou com você até o dia final. Davi, que era um pastor auxiliar, ele era um pastor auxiliar na sua casa e ele era um pastor auxiliar na sua função de rei. Em casa, o pastor mesmo era o pai. Ele era apenas um filho que cuidava das ovelhas do pai, mas ele seguia, ele imitava o pai. Se necessário for, ele ia de encontro a um urso ou um leão que porventura quisesse devorar a ovelha, que era do seu pai, não era dele. A ovelha era do pai. Mas ele imitava o pai, ele guardava a ovelha. Todo pastor tem que entender que ele tem que imitar Jesus Cristo. Mas não é só o pastor que tem que imitar Jesus Cristo. Todo crente tem que imitar Jesus Cristo, porque todo crente, de certa forma, ele é pastor em algum lugar.
porque vai ter alguém a quem ele vai estar cuidando. Pode ser a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, aquele teu amigo da escola ou do trabalho, a quem você está compartilhando a mensagem de Jesus Cristo. O que você está fazendo é pastoreamento. Aquela jovem que está triste e você está ali encorajando ela, tratando as dores dela, o que você está fazendo é pastoreamento. E esse pastorear, esse cuidado, esse trato tem que ser conforme Jesus Cristo, imitando Jesus Cristo, porque o Evangelho, a vida cristã, é uma vida de imitação. Nós estamos aqui para imitar Jesus Cristo, então paremos e olhemos para nós. Como está a nossa imitação de Cristo? Como está a nossa imitação de Jesus Cristo? Davi disse que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Ele renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei, pois ele está ao meu lado e com vara e cajado ele me protege. As credenciais de um bom pastor só podem ser dadas pelo próprio Cristo, porque ele é quem credencia. E Jesus, ele era o único com credencial que o porteiro abria a porta e dizia: pode entrar e vai cuidar das suas ovelhas. Os demais pulavam a cerca. Jesus conhece suas ovelhas, Jesus é conhecido por elas, e ele conduz as suas ovelhas em busca de pastagem, e as protege dos perigos da caminhada, quando estão em busca dessa provisão para a vida. Qualquer um que queira ter contato com as ovelhas do bom pastor que é Cristo, deve compreender que a sua missão é auxiliar. Do contrário, ele é um ladrão ou um assaltante. Quando você discipular alguém, meu irmão ou minha irmã, você não tem que achar que a pessoa tem que ser igualzinha a você. Porque você não está fazendo discípulo de si mesmo, mas sim discípulo de Jesus Cristo. O que tem que haver de similar são atitudes. Você tem que ensinar a essa pessoa os princípios do reino. Mas o modo como ela vai administrar isso, você tem que dar a ela a liberdade dela agir conforme as suas próprias características no tempo dela. Mas você não pode querer que ela seja igualzinha a você. Isso você não pode, porque isso é uma violência. Qualquer um que queira cuidar da igreja do Senhor deve passar pela porta, e a porta é Jesus Cristo. Do contrário, o seu ministério não será legítimo. Quero então aqui considerar, a primeira consideração que faço a partir desse texto é que há um contraste muito grande entre Jesus e os falsos pastores, entre Jesus e essa religião nominal. Enquanto Jesus é pastor, estes são chamados por ele de ladrões e mercenários. Qualquer pessoa que se opõe a Cristo, ou mesmo que tenta concorrer com Jesus Cristo, não é um legítimo cristão. Meus irmãos, ser luz do mundo não significa que você tem que brilhar. Eu sou um artista, eu tenho que brilhar. Não, ser luz do mundo significa apontar como um holofote para Jesus, porque é Ele quem dá a salvação, é Ele quem dá a libertação, é Ele quem dá a provisão, é Ele quem dá a proteção. Não sou eu, mas Ele. Hoje há muitos pastores tomando para si uma responsabilidade tão grande, e isso tem sido o motivo da sua queda. Eles querem ser aquilo que Deus nunca chamou eles para ser. E nós não aguentamos essa missão. Essa missão não é nossa. Como é ruim quando a gente inverte. Somos apenas ajudantes. Não, mas nós queremos ter protagonismo. Você é apenas um ajudante.
Continue sendo um ajudante. Continue sendo aquele que é um instrumento nas mãos do Senhor. Porque todos nós aqui estamos pastoreando alguém. Todos nós aqui estamos cuidando de alguém. É aquele esposo que não é crente. É aquela esposa que não é crente. É aquele filho, ainda criança, que você está instruindo nos caminhos. Ou aquele filho que já não é mais criança, mas está te dando uma dor de cabeça. Você tem que pastoreá-lo, mas pela porta que é Jesus Cristo. Aí nós vamos ao segundo ponto. O contraste entre a porta das ovelhas e os ladrões mercenários. Versos 7 a 9 de João capítulo 10. Jesus afirma aos seus ouvintes: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que é o pastor, que conduz as suas ovelhas, é também a porta que dá proteção às ovelhas do aprisco. Porque o porteiro só abre a porta para Jesus, para o verdadeiro pastor. E a porta é o próprio Senhor Jesus. Olha que coisa! Ele é o pastor e ele é a porta. Olha a segurança que você tem quando a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus. O aprisco, o lugar onde as ovelhas repousam, esse lugar somente pode ser acessado pela porta. Essa porta é Jesus Cristo. Ou seja, sem um relacionamento de fé com Cristo, não há como vivermos debaixo da proteção do Senhor. O aprisco é o local de proteção. É o local onde eu encontro o meu refúgio. É o esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. É onde eu tenho proteção. E essa proteção vem com a porta que é Jesus Cristo. A minha relação de fé com Cristo me garante essa proteção. Por isso que crente não pode viver com medo. Ele não pode viver com medo. Mas ele vive. Ele tem que lutar contra esse medo. Porque a palavra de Deus reiteradamente diz para ele não ter medo, mas confiar no Senhor. De nada adianta nós termos um relacionamento com a teologia, nós temos um relacionamento com a agenda religiosa de uma igreja, se esse relacionamento não partir da porta que é Jesus Cristo. Ah, eu gosto da comunidade. Por quê? Por causa da porta que é Jesus Cristo. Eu gosto de estudar teologia e prosseguir meus estudos. Por quê? Por causa da porta que é Jesus Cristo. Porque no demais, de que adianta? Todo o meu ativismo religioso, todo o meu ativismo teológico, todo o meu ativismo nos cerimoniais, cantar, pregar, fazer tudo o que eu faço, se não for pela porta que é Jesus Cristo, eu não tenho proteção, eu não tenho garantia nenhuma. A salvação não é resultado da nossa tradição religiosa. Eu não sou salvo porque minha mãe veio para uma igreja batista. E lá, quando eu tinha 9 anos, minha mãe então me levou para uma igreja batista. Não foi a tradição religiosa que me salvou, mas foi a tradição religiosa que me apontou o caminho para a salvação. Foram pastores fiéis, ajudantes do Senhor, que desde quando eu tinha meus 9 anos, eu ouvia as mensagens, ouvia dos pastores, ouvia dos meus professores, que apontavam, é Jesus. Até que um dado momento, aquela mensagem, ela tocou no meu coração de uma forma que nunca antes havia tocado, porque eu a ouvia, eu não faltava aos cultos, então eu ouvia 52 vezes, pelo menos, no ano, durante 3, 4 anos, até que com 13, aquela mensagem me pegou de jeito. E eu me rendi a Jesus Cristo. E eu encontrei a salvação. Boas obras não garante a salvação. Qualquer outra coisa que você ache que pode ajudar, nada do que você faz ou deixe de fazer lhe garante a salvação. Apenas uma coisa: a fé em Jesus Cristo, porque Ele é a
porta da salvação. Só por Jesus nós encontramos salvação, nós encontramos a graça, nós encontramos o perdão. Nós podemos adentrar ao aprisco de Deus e encontrar refúgio e dizer: em nada ponho a minha fé senão no meu Senhor Jesus, no sacrifício dele. A minha fé e o meu amor estão firmados nesse Deus que ama a sua igreja, que cuida da sua igreja, que provou isso quando o seu Filho morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Em Jesus, a porta das ovelhas, encontramos salvação, mas também encontramos libertação, liberdade. Nós entramos e saímos conforme o texto nos declara. Nós podemos ter esse acesso só por Jesus. O pastor nos tira do aprisco, nos conduz para buscar o alimento, depois nos leva de volta para o aprisco. Em meio a essa caminhada surgem os perigos, mas ele intervém, ele nos protege, ele diz que nada nem ninguém pode nos tirar da mão dele. Em Jesus encontramos salvação, em Jesus encontramos libertação, em Jesus encontramos provisão. Às vezes ficamos tão preocupados, não é só você não, também fico. O ajudante de pastor também fica preocupado. Perde o sono. Tem horas que ele surta. Aí a esposa tem que pedir: Senhor, dá calma para ele. Ou você também não tem essas dificuldades? Fala umas bobagens em alguns momentos, de cabeça quente. Pois é, mas o bom pastor, que também é a porta, que te dá salvação, que te dá essa liberdade de entrar e sair, ele te conduz a pastos, ele te conduz ao alimento, ele te provê o que você precisa. Ele coloca na tua vida pessoas que são bênçãos de Deus para te ajudar em coisas pequenas, como em coisas mais complexas. Jesus é o pastor, Jesus é a porta, ele garante salvação, ele garante liberdade, ele garante provisão. Não há por que você temer, achar que pode perder aquilo que é uma graça que Deus lhe deu. Os falsos pastores agem como ladrões, mercenários, extorquem o povo. Jesus é a porta que dá ao homem salvação, libertação, provisão para a sua vida. Vai aqui a minha segunda consideração a partir desse texto. O texto de João, ele fala sobre segurança. Nós temos segurança quando temos Jesus. Ele é a porta. Porta lembra segurança, né? Alguém aqui vai morar numa casa sem porta? Ninguém vai morar numa casa sem porta. Ele precisa pôr uma porta nessa casa. Pois é, essa casa, você só dorme seguro se ela tiver uma porta. Lembra, alguns irmãos aqui, lembram quando teve aquela explosão climática que arrebentou com a cidade? A nossa porta também foi, lembra? O que aconteceu? Os irmãos tiveram que ficar aqui fazendo vigia à noite. Por quê? A gente não se sentia seguro. O prédio não estava seguro, porque a porta, o vento levou literalmente. O vento levou. Pois é, a porta, ela dá segurança. Você saiu de casa, o que você fez? Você fechou a porta. A porta dá segurança. Jesus é essa porta. Jesus é que nos dá segurança. Mas onde você tem posto a sua segurança? Onde nós temos posto a nossa segurança? Você precisa pôr a sua segurança em Jesus. E Jesus vai usar pessoas, Jesus vai usar situações para atender às suas demandas, seja elas quais forem, sejam pequenas, sejam complexas, seja qual for a demanda,
Jesus é a porta que te dá segurança, porque Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa liberdade, Ele é a nossa provisão para a vida. Não troque Jesus por aquilo que esse mundo te oferece. Não troque, não faça isso. Não faça o que Esaú fez, trocando aquilo que era a bênção de Deus por um simples prato de lentilhas. Por fim, o contraste entre os planos dos falsos pastores e os planos de Deus, os planos do bom pastor. Jesus considera que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Quem é o ladrão? A gente sempre fala que o ladrão é Satanás. Mas olha o contexto, irmão. Olha o contexto, irmã. Quem é o ladrão aqui? O ladrão são os religiosos que expulsaram o que fora curado da sua cegueira da sinagoga. Eles são os ladrões. Eles são os mercenários. São eles que pulam a cerca. São eles que querem usurpar o lugar que pertence ao Senhor Jesus. Esses são os ladrões. E, em última instância, é o próprio diabo. Mas, quando a gente fala que o ladrão é o diabo, a gente esquece que o diabo, ele usa falsos pastores, que arrebentam o coração de muitos, que às vezes, por conta desses falsos pastores, eles acabam criando um ranço com a igreja. Não querem nem ouvir mensagem e detonam na internet, porque eles colocam todo mundo no mesmo saco, como se o mundo fosse apenas constituído de ladrões e mercenários que usam a fé para conquistar lucro pessoal. Não é assim. O plano dos falsos pastores é roubar, matar e destruir. O plano de Jesus para a sua vida é dar vida e vida plena, vida que satisfaz. E esse deve ser o plano da igreja. Ah, queremos crescer. Por que nós queremos crescer? Queremos ser uma grande igreja, mas por quê? Queremos produzir vida na vida. Queremos ser bênção. Queremos apontar o caminho. Queremos aqui fazer um grande ensaio do que será um novo céu e uma nova terra. A última consideração que faço nesta noite. Jesus é a fonte de tudo o que necessitamos para a vida. Só por Jesus encontramos graça, misericórdia, encontramos vida. Contrastando com o falso pastor da falsa religião, que não está preocupado com a sua vida, apenas com a vida dele. Ele está preocupado em roubar, matar, destruir, fazer tudo o que for necessário para que ele alcance os seus objetivos pessoais. Igreja não é empresa, ainda que ela tenha um CNPJ. Igreja é o povo de Deus, que imitando o seu dono, o seu cabeça, ela aponta para a vida plena que nós temos em Jesus Cristo. Porque Ele é a fonte da nossa vida, é a fonte da nossa alegria, é a fonte da nossa salvação. Amém? Vamos encerrar.